Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Fico muito satisfeito, a casa está cheia. É muito importante a gente poder compartilhar experiências, é ou não é? Como vocês vão ver no decorrer da palestra, eu procurei colocar informações que são relativas à minha experiência. Não eram coisas que eu tirei de manuais, que eu ouvi dizer. Eu tenho, como falei, 25 anos na Polícia Civil e pelo menos 10 de trabalho na área de prevenção a drogas. Fiz inúmeros cursos, fui presidente do Conselho Municipal de Drogas em Cotia por mais ou menos 6 anos. E nesse período, a gente pôde se defrontar com o problema tanto no aspecto policial, criminal, quanto no aspecto social e familiar e realmente ver o potencial lesivo que a dependência química traz. E a ideia surgiu, né, de preparar esse trabalho muito lá atrás, quando eu percebi que há muita desinformação a respeito. Eu tenho certeza que todo mundo aqui está cansado de ouvir informações sobre drogas. Isso daí é veiculado em jornais, revistas, na televisão, as novelas falam sobre isso. Mas também, por conta de alguns interesses de grupos, né, que procuram a liberalização da droga aqui no país, a gente tem uma série de desinformações e uma série de informações conflitantes. E acaba se criando um monte de mitos em cima da questão da dependência química. A minha ideia aqui é desmistificar, antes de mais nada, e trazer um pouquinho da experiência. E não estou aqui para jogar ninguém, isso eu falo sempre, inclusive nos trabalhos preventivos. A pessoa tem um livre-arbítrio, né? Nós nascemos com essa capacidade de discernir e de escolher o que é melhor para nós. Se a pessoa acha que esse é o caminho, então ela vai arcar com as consequências. O nosso papel, o papel do CONSEG, o papel das instituições organizadas é orientar. Só que cada um, dentro do seu livre-arbítrio, pode fazer o que quiser. E eu sempre inicio a palestra perguntando aos presentes: quem nunca usou droga aqui, levanta a mão, por favor. Droga ilícita. Eu falei que eu ia desmistificar, vamos descondicionar um pouco. Ó, eu não falei droga ilícita, dá uma olhada aqui, ó. A bebida alcoólica, né, contém o álcool, que é um depressor do sistema nervoso central. A aspirina contém ácido acetilsalicílico, que é um analgésico antitérmico. O café contém cafeína, que é um estimulante. Por que eu começo sempre assim? Justamente para sacudir um pouquinho a poeira, né? O que é droga, afinal de contas? A Organização Mundial de Saúde define droga como toda substância que, uma vez ingerida, inalada, injetada, sei lá, entrou no organismo por qualquer forma, ela muda uma ou mais funções, causa alguma alteração química no nosso corpo. Então vamos voltar ao exemplo do café, que eu dei há pouco. Nós vamos ter que ficar, por exemplo, acordados até mais tarde no trabalho, realizando alguma tarefa, tomamos um cafezinho, nós nos sentimos estimulados, não é? Então o que aconteceu? A cafeína presente no café alterou quimicamente o cérebro e nós nos sentimos estimulados. Ela agiu no sistema nervoso central, então é considerada droga. E por que não é permitida, não é proibida a cafeína? Justamente porque ela causa danos, né, ao nosso organismo, que justifica a inclusão dela no rol das substâncias proscritas. Na verdade, quem faz essa definição é o Ministério da Saúde, através de portaria, tem lá o rol de todas as substâncias que são proibidas. Então é uma coisa bem arbitrária, né, o que é permitido e o que não é. Nesse ponto tem o álcool, que socialmente é permitido, apesar de a gente saber os inúmeros malefícios que ele causa, né? Então é importante a gente ter isso em mente. E outra, a questão da chamada demonização das drogas. Esse é um termo utilizado dentro, né, do estudo da dependência química, em que há uma corrente que procura classificar as drogas como sendo o problema da questão. Mas na verdade, se a gente for analisar, é o uso que se faz em qualquer dessas substâncias. A medicação, de uma forma geral, é útil para o ser humano, desde que é utilizada de forma correta, com prescrição médica. O abuso leva a problema. Bom, mais uma pergunta eu faço aqui: é possível acabar com as drogas? O que vocês acham?
Essa é uma pergunta fácil de responder, né? Eu já tive respostas diferentes em diferentes épocas, né? Gente achando que tinha que colocar todo o policiamento na rua, exército, prisão perpétua para traficantes. Será que isso resolve alguma coisa? O tráfico movimenta cerca de $1 trilhão por ano no mundo. Existem estimativas, estudos que falam em 400 bilhões de dólares, outros falam em 700 e alguns chegam a 1 trilhão. É muito dinheiro, muito dinheiro. Mesmo países como os Estados Unidos, que investem somas altíssimas, da ordem de 500 bilhões de dólares por ano em defesa, não conseguiriam resolver o problema, não é verdade? Lá existe tráfico da mesma forma que existe aqui. Pode não ser tão descarado em alguns aspectos, que aqui a gente sabe, as famosas bocas, né? Depois eu até vou falar um pouquinho sobre como se processa a questão do tráfico. São mais abertas. Lá é mais dissimulado, porque as penas são mais rigorosas. A repressão isso daí é um pouco maior, mas não resolveu da mesma forma. Além disso, né, a gente tem a questão das nossas leis. Tá? Não adianta só a gente pensar em repressão se a gente não tiver também um corpo jurídico, né, a normatização que facilite não só o combate, mas também tratamento, encaminhamento. Aqui é tudo muito travado. Com a promulgação da Lei 11.343 em 2006, eles procuraram dar um caráter mais preventivo, né, e procurar mais trabalhar em cima do tratamento do que a lei anterior, que era de 76. Mas mesmo assim ainda é incompleta, é meio complicado de trabalhar com a nossa legislação. Isso ainda agravado pela questão processual. A gente sabe que enfrentamos uma crise processual aqui no país. Processos demoram mais de 10 anos. Eu fui, há um tempinho atrás, notificado, né, intimado para comparecer num júri no Imbu. E olha só, eu trabalhei no Imbu. Eu trabalhei 13 anos em Cotia, estou há um ano aqui. Eu tinha trabalhado no Imbu há mais de 15 anos atrás. Fui chamado para testemunhar num júri. Fiquei quase 15 anos. Que justiça que é essa? Que justiça que é essa? E o réu solto, um crime bárbaro que ocorreu lá. Então, a gente realmente tem muito problema. Além disso, as leis são permissivas e mal redigidas, que permitem que pequenas brechas, por conta de determinadas colocações mal feitas, sejam utilizadas, né, para mudar o sentido da lei. Ou seja, acaba não sendo aplicada como deveria. E isso tudo causa impunidade crônica. Bom, mas resumindo, né, a repressão não funciona, a gente sabe. E quem é o responsável, então, diretamente pelo tráfico? Se existe a venda é porque existe o consumidor. É uma lei simples de mercado. Enquanto existirem pessoas interessadas em usar e adquirir, vai existir o tráfico. O tráfico a gente sabe que, além da questão específica da movimentação das drogas, do comércio, envolve muita violência, homicídios e coisas do gênero, corrupção policial e coisas do gênero. Então não é só o problema da droga em si, ele arrasta consigo uma série de outras mazelas sociais. Bom, a gente entra agora em um outro tópico muito importante. Como eu falei no início, todo mundo sabe que o abuso no uso de drogas, em geral, sejam elas lícitas ou ilícitas, faz mal. Todo mundo sabe, a gente cansa de ler, de ver, de orientação. E por que que mesmo assim todos nós abusamos? Quando eu falo todos nós, é isso mesmo que vocês ouviram, todos nós. Nós abusamos no uso de tabaco, né, de cigarro, nós abusamos no uso de bebida, nós tomamos medicamentos sem prescrição médica, isso quando não usamos realmente as drogas ilícitas. Isso é muito comum, disseminado, é cultural. Mas o que nos leva a isso daí? Eu vou separar aqui em grupos para ficar mais didática a explicação. Em primeiro lugar, por conta da curiosidade, da necessidade de testar limites, isso mais com relação ao jovem, tá? O adolescente, pré-adolescente. Se nós analisarmos bem, criança no seu desenvolvimento, ela está descobrindo o seu potencial, tanto físico quanto intelectual. E, por conta disso, ela vive testando limites. Tá? Ela quer descobrir realmente até onde vão os seus limites, qual a sua
seu potencial. A gente vê que nessa época, né, faz muito sucesso entre os jovens filmes de terror, filmes de ação, esportes radicais, né, diversões como montanha-russa, tudo que leva emoções ao extremo, justamente por conta disso. Ela está, sabe, dentro da curiosidade, está procurando se conhecer. E a droga acaba entrando nesse contexto também. Isso é importante da gente analisar, porque muitas vezes é colocada a droga como vilão da história, e que por conta de problemas familiares, só problemas familiares, de ter trauma, de alguma coisa dessa natureza, que a criança acaba sendo levada, ou o jovem acaba sendo levado a droga. Não é só por causa disso, tem vários fatores. Outro fator é a falsa sensação de poder e autocontrole. E aqui entramos todos nós, não é só o jovem. Tá? Como é que funciona isso daqui? Nós achamos que conosco não vai acontecer nada. Então a gente dirige em alta velocidade, a gente bebe e dirige veículos, usa medicação, mais uma vez, né, sem prescrição médica, se automedica, a gente não obedece às normas de segurança do trabalho, e aí vai todo mundo parar na delegacia depois. Vou colocar aqui algumas fotos que mostram justamente isso, né? Dá uma olhada aqui, o gambiarra que o rapaz fez. Quem aqui está diretamente ligado à manutenção nos condomínios? Vocês permitem esse tipo de coisa? Olha esse outro aqui, os técnicos fazendo uma prospecção, EPI completo, máscara de oxigênio e o bonitão posando para fora. Tipo assim, comigo não vai acontecer nada, né? Agora esse último aqui é o meu predileto. O mecânico soldando aqui, ó, próximo do tanque de combustível. E ele embaixo. Olha como que está apoiado o veículo. Por que eu coloquei essas fotos? Porque isso vai parar na delegacia. Ele atende essas ocorrências, eu atendo essas ocorrências. É ou não é? Quantas e quantas pessoas que eu atendi que se amputaram, furaram o olho com ferramenta, caíram de cima de alturas elevadíssimas porque não estavam utilizando o cinto de segurança? Muitos e muitos casos, eu vejo isso toda hora, porque a história é aquela, comigo não vai acontecer, eu sou mais esperto que os outros. E com a droga é a mesma coisa. Vai conversar com alguém que seja dependente, eu uso porque gosto, paro quando quiser. Será que é isso mesmo? Todo mundo se acha mais poderoso do que o efeito que a droga causa nele. E não é assim como vocês vão ver logo depois. Outro fator que leva ao uso, busca do prazer. E aqui vai mais uma pergunta. Usar drogas dá prazer ou não? Com certeza. Vocês veem, todo mundo tem medo de falar, né? Todo mundo tem medo de falar, que é uma coisa, é mito, né? Não pode. Dá prazer, senão ninguém usava. Quem que ia ficar aspirando fumaça de cigarro se a nicotina não desse prazer? Dá prazer, porque é uma estimulação direta, como eu falei, do sistema nervoso central. Ela atua no sistema de recompensa, no sistema límbico, e dá um prazer químico. É justamente esse o perigo. O maior dos perigos da droga é justamente esse. Ele está interferindo numa função natural do cérebro, cuja função é responsável pela nossa evolução. Imagina se a atividade sexual não tivesse estímulo nenhum. A humanidade teria acabado há muito tempo. Ou as pessoas, se a alimentação não desse prazer, as pessoas morreriam de inanição, e não teriam vontade de comer. Então esse sistema do cérebro, ele foi desenvolvido com a evolução dos animais justamente para manter a perpetuação das espécies. Só que chega o ser humano e acaba, né, tornando isso motivo apenas de um prazer artificial. Né? Então hoje a atividade sexual, e não que seja negativo, mas tudo tem que ser analisado. A atividade sexual é feita com preservativo, as mulheres usam anticoncepcionais, então a gente tem hoje o sexo sem a finalidade de procriação. Antigamente a alimentação mais escassa, né, era mais difícil de conseguir. Hoje a gente tem, né, vai num restaurante, num rodízio, por exemplo, uma alimentação farta, acaba comendo mais do que a necessidade, por isso por conta do prazer. E a questão da droga entra justamente aí. A droga proporciona um prazer passivo, imediato, não necessita de espaço físico por esforço, uma coisa fácil. Hoje nós temos facilidade no acesso. Na verdade, acho que em todas as épocas houve essa facilidade, mas hoje, até por conta da permissividade social, é mais fácil. Baixo custo e a maior aceitação na atualidade.
o normal. Eu costumo dizer que esse último item aqui é um dos mais preocupantes hoje. Teve um caso que aconteceu comigo há muito tempo atrás, um plantão, que esse é digno de eu contar para você. Estava num plantão de domingo, tranquila, delegacia, à tarde, conversando com o escrivão na porta da delegacia. A gente não estava atendendo ninguém. E a delegacia, de frente para a rua, assim, tinha uma escadaria que dava acesso à calçada. E dali a pouco a gente percebeu que tinha um rapaz que sentou lá, puxou um cigarrinho e começou a fumar, né? Ele encostou na escadaria e bateu. A gente olhou aquilo lá, não pode ser, né? Não acredito. Aí o meu escrivão desceu lá. Pô, não acredito, você está fumando maconha na frente da delegacia? Aí o rapaz falou, que aqui é mais seguro. Então, é isso aqui. Para ele estava tudo certo, sem problemas. E eu sou procurado com muita frequência por pais, por professores, por conta disso. A criança chega fumando maconha na escola, os pais pegam grupinhos lá na quadra, sei lá, nas áreas comuns do condomínio fazendo uso de droga. Tem que pedir orientação, né? Tem que pedir orientação. A gente sabe, né, que há uma certa acobertação de toda essa situação. Porque quando se fala, no meu condomínio não tem, é mentira. Estatisticamente, é comprovado que qualquer população, e aqui não interessa classe social, não interessa situação econômica, não interessa religião, não interessa nada. A gente tem um percentual fixo de usuários. Então, por exemplo, a maconha é por volta de 5%, cocaína crack gira em torno de 0,4% a 0,5%, em qualquer população. Tem. Então, falar, no meu condomínio não tem, é balela. Tem. Pode ser melhor administrado ou pior administrado em cada local, mas que tem. E muitas vezes, até por autopreservação da imagem, as pessoas, né, jogam o negócio, uma sujeira para debaixo do tapete, fingem que não está acontecendo nada e o negócio continua. Em prejuízo também de outros moradores, porque normalmente tem acesso de traficantes, que o traficante, eu vou falar depois, né, não é aquele cara que a gente vê nas fotos, né? O traficante é o amigo dos nossos filhos, que entra e sai, normalmente com o mesmo nível social e aquela coisa toda. Mas eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Então esse prazer é sedutor, mas é traiçoeiro, né? Como funciona o marketing dele? Promete o prazer, só que cria o vício, né? Vem como consequência quase que certa. E leva o usuário a trair os pais, família, amigos, colegas de trabalho e a si mesmo. A gente vê que depois que a pessoa entra naquela questão da dependência química, fica naquele conflito, naquele dilema íntimo, eu quero largar, tenta por um tempo, aí recai, aquela loucura, né? Então, acaba cedendo a essa pressão química. Outro fator, aceitação e reconhecimento. Todos nós, seres humanos, necessitamos de reconhecimento, como necessitamos do ar que nós respiramos, da alimentação e de todos os outros tipos de cuidado. Isso é uma necessidade básica do ser humano. Todos nós queremos ser aceitos e reconhecidos na nossa família, no nosso clube, no nosso ambiente de trabalho, aqui no Consegue, em todos os lugares. Não é verdade? Isso é uma necessidade, porque somos seres sociais. E imagina só, dentro de um grupo de jovens que ainda está formando caráter, que ainda é mais fragilizada essa noção. Então a gente vê, né, como é clara essa busca pela aceitação, como eles se comportam, se vestem todos da mesma forma, frequentam os mesmos lugares, usam o mesmo tipo de linguajar, sempre buscando aceitação. Aí se a gente tem o uso de drogas em algum desses grupos, acaba se disseminando para o grupo todo por conta justamente da aceitação e reconhecimento. Quando eu falo com jovens, eu procuro ressaltar muito isso daí, muito. Eu pergunto, normalmente em sala de aula, é interessante, quem vocês respeitam mais aqui dentro da sala? É aquele que tem opinião própria, firme, que sabe o que quer, ou aquele que faz o que todo mundo manda? Pergunta básica, né? Então não adianta a gente querer fazer o que os outros acham que é legal, ou a gente querer, sabe, ser legal com as pessoas e acaba entrando numa roubada. A gente tem que ter opinião própria, saber o que quer e escolher o melhor. Outro fator também poderoso, questão do bombardeio da mídia. Hoje, a gente sabe, os profissionais de propaganda se utilizam de princípios
e de tecnologias, da psicologia, neurolinguística e vários outros ramos da ciência, para desenvolver propagandas e para levar o consumidor a comprar o que eles querem vender. Não é? Então a gente vê, por exemplo, uma propaganda como essa, de bebida. O que tem a ver a mulher com a bebida? Não tem nenhuma ligação lógica, mas a associação, né? Essa associação forçada, né, leva o usuário a achar, né, que se beber a bebida alcoólica, talvez, né, ele tenha mais chances que uma mulher, alguma coisa do gênero. Ou então, até mesmo estimular áreas cerebrais ligadas ao prazer sexual, etc. Tudo isso tem uma finalidade de levar o consumidor a comprar. Isso, né, eu coloquei especificamente a bebida alcoólica, mas a gente tem esse problema em todas as áreas. Eu vou passar agora um pequeno vídeo que mostra um pouquinho desse problema. Mais ou menos apagadinho, mas depois valeu. Para quem não está enxergando aqui atrás, fale com a sua filha antes que a indústria de beleza o faça. Então a gente percebe que essa pressão da mídia influi diretamente na nossa própria vontade, na nossa força de vontade. A gente acaba sendo nominado e levado a acreditar em coisas, né, que não fazem parte do natural. Há um tempo atrás, eu até comentei aqui em reunião do Consegue anterior, eu fiz uma pesquisa de alguns e-mails que a gente recebe com frequência de pessoas desaparecidas, de substâncias perigosas, de médicos que descobriram a cura de não sei o que, novo tratamento para isso, sabe, aquelas coisas. Fui verificar, nenhuma delas era verdadeira, e as pessoas recebem, acham interessante e repassam. Então a gente vê que as pessoas estão perdendo a análise crítica, que eu acho que é fundamental. Quando a gente olha para uma situação, assiste a uma televisão, vê uma propaganda, escuta um comentário, para um pouquinho para pensar. Não assuma aquilo como verdade. E não é porque eu estou falando aqui para vocês que vocês têm que aceitar tudo que eu estou falando. Tem que filtrar e ficar com aquilo que realmente fala lá no coração. Se a gente não tiver essa análise crítica, a gente está voltando para trás, né? Está mandando para trás a evolução. O ser humano é realmente diferente dos demais animais, porque raciocina. Se a gente é levado por conta de influências externas, a gente está regredindo. E por último, o uso das drogas como bengala psíquica. Então pessoas tímidas e inseguras acabam utilizando drogas estimulantes, bebidas alcoólicas para se socializarem, vão numa festa, acabam, né, exagerando um pouco por conta disso daí. Então tudo isso leva ao consumo. Agora vamos passar a questão do traficante. Quem é o traficante, afinal de contas, né? Aqui a gente vê uma foto, né, Fernando de Beira-Mar, tem todos aqueles superstars do tráfico de drogas, né, mega traficantes, né, chamados mega traficantes. E a gente, quando fala em tráfico, ouve falar, já mentalmente imagina isso daí. Mas será que esse daí é o perigoso mesmo? Será que esse daí que vai causar problema para a gente no dia a dia? Eu posso afirmar sem sombra de dúvidas que o primeiro uso, os primeiros usos de droga são feitos no grupo de amigos. Não tem essa de, hoje eu acordo, vamos supor, eu sou um jovem, hoje eu acordei com vontade de experimentar cocaína. Aí eu vou lá, onde vende cocaína, vou lá e compro. Não existe isso. A droga é oferecida pelo amigo. Por que é importante a gente considerar isso daí? Na verdade, tem duas questões fundamentais nessa análise. A primeira
é a questão legal mesmo, né? A questão da diferenciação do uso e do tráfico. Todo mundo sabe aqui qual que é a diferença de uso e tráfico? O que diferencia o uso do tráfico? Quantidade, mais alguma sugestão? Comércio. Se é vendido ou não, como comércio ou não. Olha, normalmente essas são as respostas fornecidas, né? Só que se a gente for olhar de perto a lei 11.343, a gente vai ver que a quantidade praticamente não é nem falada. E a questão financeira, lógico, se a droga é vendida, é óbvio que é tráfico. Mas não necessariamente ela precisa ser vendida. Então vamos supor, estou aqui fumando um cigarrinho de maconha. Eu ofereço aqui para o meu amigo Teodoro. Esse ato de oferecer para ele é ato de tráfico, tá? Porque o uso de drogas é eu ter comigo, cortar, transportar, guardar para uso pessoal. Tudo que fuja disso é tráfico. Então se eu der a droga para ele, se eu ceder a droga para ele, se eu pegar uma droga dele e guardar para ele, é atitude de tráfico. Só não é tráfico o que é consumo pessoal. Isso tem que ficar bem claro. Aí a gente volta no quadro anterior e se depara com um problema grave que eu já atendi ocorrência dessa natureza e é realmente triste. Dentro desse grupo sempre tem um ou dois que são os mais experientes e que são os encarregados de adquirir a droga e trazer para o consumo do grupo. Eles não são traficantes, eles não estão vendendo droga para ninguém, assim, na acepção comum da palavra, eles não são bandidos, só que perante a lei eles respondem por tráfico de drogas. Tá certo que a lei 11.343 abrandou isso um pouquinho, introduzindo um novo dispositivo que fala do uso compartilhado, né, o tráfico para uso compartilhado, aquela coisa toda, abrandou um pouco, mas mesmo assim, então a gente vê, olha só, a pena para o uso de drogas é advertência, prestação de serviço à comunidade, curso educativo, tudo a critério do juiz. A pena para tráfico já é 5 a 15 anos de reclusão. E eu atendi um caso dessa natureza, lá em Cotia. E é triste, a gente vê um jovem estudante, de boa família, aquela coisa toda, e entrando num tráfico de drogas. Imagina só, ele está jogando a carreira no lixo, né? Isso é bastante importante da gente compreender. E o outro fator que eu falei agora há pouco dessa distinção é o seguinte: é muito importante que a gente conheça dentro, né, aqui a maior parte, aliás todos aqui são adultos, né, muitos devem ter filhos, a gente deve conhecer quem são os amigos dos nossos filhos, onde eles estão frequentando, o que eles estão fazendo. E não é porque os outros podem estar influenciando nossos filhos. De repente os nossos filhos estão traficando drogas, que também é o outro lado da moeda. Bom, o que causa a dependência química? Eu separei também em grupos para ficar mais fácil a compreensão. No nível moral, há a perda do respeito pelo próprio, pelos outros, do respeito dos outros. Perda de caráter, a pessoa que antes era bom marido, boa esposa, bom filho, bom trabalhador, estudante, começa a mentir, começa, sabe, a não se interessar mais por nada, né, não se preocupa mais em ferir aqueles que o amam e começa a cometer crime também para sustentar o vício. Isso é muito comum, essa sequência aqui é muito comum dentro dessa problemática. Em nível comportamental, a pessoa abandona tudo, família, trabalho, estudos, esporte, lazer, nada mais interessa. O objetivo dela é focado em conseguir a droga e usar, custe o que custar. A gente vê casos nos jornais, pessoas que matam até familiares para conseguir a droga. Fica fora da realidade e não vive a vida real, só pensa na droga. Nível emocional, tem medo de tudo e de todos, polícia, família, amigos. Isso no jargão das drogas é chamado de noia, né? A noia. Por que noia? Paranoia. A pessoa se sente perseguida mesmo. Eu conversando com um amigo que por muito tempo usou drogas e hoje, graças a Deus, recuperado, tem um trabalho maravilhoso nessa área. Ele falou que uma vez ele chegou em casa, já era casado, chegou em casa, tinha comprado uma porção de cocaína e foi direto para o banheiro onde ele guardava os petrechos para se injetar, dentro do vaso sanitário, assim, bem higiênico. Aí ele se trancou no banheiro e a mulher dele sabia, né? Já sabia da dependência química. Aí ela começou a bater na porta
Ele achou que ela tinha chamado a polícia, né? aquela noia, né? Vamos dizer assim, abriu a porta, quebrou uma garrafa e quase corta a jugular dela. Então a gente vê, realmente a pessoa sai do seu eixo normal. A pessoa sente-se rejeitada, isola-se, sofre oscilações e distúrbios. Vai da euforia quando usa droga para depressão e fica naquele vai e vem que acaba algumas vezes levando até ao suicídio. Em nível físico, nós temos responsabilidade com o nosso corpo. Se a gente for analisar bem, ele é o produto da evolução de milhões de anos. Ele é a gente pode considerar uma máquina biológica muito bem elaborada. Consegue se curar de doenças, se recuperar de lesões, né? A maior parte dos problemas que a gente tem fisicamente, o próprio organismo consegue superar. Só que a ingestão continuada de drogas, né, acaba com vários sistemas do nosso corpo, enfraquece de uma forma geral e leva realmente a uma falência generalizada em várias áreas que eu vou falar daqui a pouco. Então eu costumo dizer que o uso de drogas é uma verdadeira roleta russa, a gente nunca sabe quando o tiro vai disparar na nossa cabeça, né? Aqui algumas fotos de mulheres tiradas pela Polícia Metropolitana de Londres, mulheres com passagem policial e dependentes químicas. Então aqui a gente vê essa primeira com 18 anos, depois de 3 anos, essa com 29 depois de 8 anos, essa com 36 depois de 4 anos. Fica evidente a degradação física, né? É claro que isso aqui não tem um propósito de ficar assustando ninguém, como eu falei no início, né? Mas é mostrar a evidência, para contrariar alguns argumentos que são utilizados em favor da liberalização. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então a gente tem hoje estatísticas que demonstram que de cada 100 dependentes químicos, apenas 8 a 10 conseguem, né, aqui está abandonar definitivamente o consumo, mas é até um pouco forte essa colocação, né? A gente sabe que o dependente químico é um doente para sempre. Ele está controlando a doença. Os especialistas costumam comparar a dependência química, né, o dependente químico como uma vela. Você acende a vela, ela vai se consumindo. Se você apagar a vela aqui e ficar 10 anos apagada, quando você acender ela de novo, ela vai continuar queimando daqui. Ela não vai crescer de novo por conta disso. E a dependência química é a mesma coisa. A pessoa pode ficar 10 anos sem utilizar. Quando utiliza, voltam todos aqueles sintomas como era lá atrás. Tá? A mudança neurológica provocada pelo uso de drogas é uma coisa praticamente permanente. Fala um pouquinho a respeito de algumas drogas. Estou começando com o cigarro, que é a droga lícita, a droga permitida mais consumida no mundo. Ele provoca, como todo mundo sabe, enfisema, câncer pulmonar, câncer na boca, etc. Aliás, estudos médicos demonstram que o cigarro é responsável por cerca de 1/3 de todos os tipos de cânceres existentes, de todos, 1/3. E ele libera mais de 4.700 substâncias químicas quando a fumaça é inalada. Aqui algumas das substâncias, né? Acetona, terebentina, que é diluente de tinta, formol, amônia, que é desinfetante, naftalina para matar barata, fósforo, P4PCs, utilizado em venenos para rato, e assim por diante. É claro que a quantidade dessas substâncias é muito pequena e ínfima, só que tem um efeito cumulativo. Quanto mais a pessoa usa, mais essas substâncias vão se acumulando nos tecidos. E todo mundo sabe que um fumante, depois que para o consumo do cigarro, ele chega a demorar 10 anos para conseguir que o organismo elimine esses depósitos acumulados nos tecidos. Aqui algumas fotos, né, das embalagens de cigarro, que o Ministério da Saúde obrigou os fabricantes a colocarem no verso do cigarro, no verso do maço de cigarro. E aqui eu vou contar um fato engraçado que ocorreu com o meu irmão, que também é delegado, lá no Mato Grosso do Sul. Ele estava tomando café na padaria com um investigador da equipe dele, e aí o investigador foi lá e pediu um cigarro, e veio essa embalagem. E aí o cara
chega lá pro caixa e fala, será que você não pode trocar por aquele que dá câncer? Olha a que ponto ele leva, né, a brincadeira de mau gosto, né? Mas para ver como as pessoas realmente não dão importância para a sua própria saúde e para os riscos associados a isso daí. E outra coisa também, vocês já perceberam que o cigarro vem com data de validade? Já verificaram as embalagens? Sabia disso? É sério mesmo, se alguém tiver cigarro aí, dá uma olhada. Então eu sempre alerto as pessoas, não fume cigarro vencido que faz mal. O cigarro é responsável por 90% dos casos de câncer de pulmão, 75% dos problemas cardíacos, 25% das bronquites e enfisemas. Cerca de 1/3 dos adultos brasileiros são fumantes. O cigarro matou cerca de 100 milhões de pessoas no século XX. Mais ou menos metade das pessoas que fumam a vida inteira acabam morrendo de problemas relacionados ao cigarro. E fumar ajuda a causar 6 das 8 doenças que mais matam no mundo. Então, cada um faz a sua escolha, né? O álcool. O álcool, todo mundo sabe dos problemas associados, que causa cirrose, aqui um fígado com cirrose, né? Já vi sendo tirado de cadáver na autópsia, ele fica, parece petrificado, né? Põe na mesa, olha, tac, 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 tac. Todo mundo sabe, só que eu considero os problemas sociais relativos ao alcoolismo mais graves do que os problemas físicos. Então hoje a gente tem cerca de 15 milhões de pessoas na saúde por conta do exagero da bebida. É o 8º lugar em afastamentos médicos, segundo dados do INSS, terceira maior causa de faltas ao trabalho. Cerca de 40% dos leitos em hospitais psiquiátricos são ocupados por dependentes do álcool. Cerca de 70% dos acidentes de trânsito envolvem pessoas embriagadas. Cerca de 30% dos acidentes do trabalho e cerca de 30% dos suicídios. Então, é uma substância com a qual a gente também tem que saber lidar, apesar da situação social, isso generalizada praticamente no mundo inteiro. Agora, a maconha, a substância ilícita proibida, mais consumida no Brasil e no mundo também. Essa, então, cercada de inúmeros mitos. E hoje a gente tem uma legião de seguidores, né, que querem a todo custo a liberalização. E é interessante essa postura pelo seguinte, a gente tem já histórico em outros locais do mundo, outros países, mais recentemente até nos próprios Estados Unidos. Eu participei de um trabalho organizado pelo Ministério Público e que envolveu alguns estudiosos e cientistas americanos, vieram dar palestra aqui no Brasil, bastante interessante. Um deles é o Dr. Ken Richards. Ele analisou os estados americanos que liberaram a maconha e chegou à conclusão que nenhuma das metas propostas no início da liberalização foi alcançada. Pelo contrário, aumentou o consumo, continuou o tráfico do mesmo jeito. Hoje a gente sabe que todo mundo lá falsifica receita médica para poder comprar a maconha em determinados casos. Os locais que são realmente liberados, o uso aumentou. Na Holanda, a gente tem esse exemplo da década de 80 que também não atingiu nenhum dos objetivos. Então, eu costumo dizer o seguinte, se a droga, quando é proibida, que já é um fator de inibição, porque todo mundo pensa duas vezes no início, né? O negócio é proibido, sabe, ainda tem um certo receio, ainda tem um certo frio psicológico. Se hoje for liberado, tem aquela associação, pô, se não é proibido, não faz tão mal assim, né? Esse é o meu maior medo, essa argumentação de que vai diminuir violência, vai diminuir tráfico, é balela. A experiência mundo afora mostra isso. Aliás, não é só isso. Aqui eu coloco uma outra situação para vocês. O cigarro não é permitido e tem contrabando do Paraguai de cigarro. A bebida não é permitida, tem falsificação em fundo de quintal, tem contrabando também de bebida, que é uma espécie de tráfico, né? Então não vai resolver o problema a liberalização. No meu ponto de vista é negativo. E esses pesquisadores se posicionaram frontalmente contra. Então eu espero que as pessoas pensem um pouquinho mais antes de realmente liberar.
Uma coisa é a liberação da substância, o tetrahidrocannabinol ou similares sintéticos que hoje já estão desenvolvendo, que tem até menos efeitos colaterais, para fins medicinais, é uma coisa. Mas a substância in natura não é legal, até porque a maconha, ela causa danos, sim, comprovadamente. Ela mata neurônios. Esse próprio cientista falou que quando ela é utilizada por crianças, jovens, adolescentes, ela aumenta a propensão do desenvolvimento de doenças psiquiátricas em até 10 vezes. Então não é brincadeira, a gente não está brincando. Toda substância que tem efeito no sistema nervoso central, seja na sinapse, seja aumentando os neurotransmissores ou qualquer outro tipo de atuação, está mexendo com a química cerebral e é complicado. Bom, a cocaína é a segunda substância mais consumida no mundo, né, tanto na forma do cloridrato de cocaína, que é a cocaína em pó, quanto do crack ou outras misturas que já existem hoje, como a merla e outras mais, né? Aqui a gente vê a folha da coca, né, a qual macerada produz a pasta base, e a pasta base pode ser utilizada pura, né, ou fumada, ou então depois de refinada, como o cloridrato de cocaína ou como o crack, que é um refino um pouco mais grosseiro. Aqui a gente vê um usuário aspirando a droga, né, no linguajar deles cheirando uma carreira, e aqui os usuários se injetando, que é o picobac. Quando aquele meu amigo que eu falei agora há pouco viu essa foto, uma das palestras que a gente fez em conjunto, ele falou que um dia ele estava andando lá pelo centro da cidade, ele é advogado, e aí de madrugada ele falou que estava sem um centavo no bolso e naquela vontade, na fissura, como dizem os usuários. Ele passou por um grupo de travestis se injetando, no meio do lixo mesmo, como está aqui. Só que não teve dúvida, pegou a injeção e se aplicou. Aí a gente vê, né, que o instinto básico de preservação do ser humano é afetado diretamente pelo uso de drogas. Ele não se preocupou que ele poderia morrer ali, que ele poderia adquirir uma doença grave, ele só estava preocupado naquele prazer químico do momento. Olha só, um grupo duplamente de risco, pela promiscuidade sexual e pelo compartilhamento de agulhas. Ele teve muita sorte de não ter adquirido uma hepatite C, AIDS ou coisa similar. Então afeta realmente o juízo das pessoas, né? Bom, partindo para a fase final aqui da palestra, como evitar? O que a gente pode fazer realmente para evitar? Esse é um problema comportamental. E o que eu vou falar aqui, eu acho interessante a gente falar sobre essa questão de drogas, porque tudo que é falado aqui não se aplica só com relação às drogas, aplica a todas as nossas, aos nossos maus hábitos. A droga nada mais é que um mau hábito adquirido, mas a gente tem outros também, tanto físicos quanto psicológicos. Numa outra oportunidade a gente pode até falar mais sobre essa questão. Mas tudo começa com a educação. A criança, né, ela nasce, como eu falei agora há pouco, sem ter noção dos seus limites. Quem impõe os limites para a criança? São os pais. Essa curiosidade dela, justamente, com as atitudes da criança, ela está buscando realmente que se mostre o limite. É necessário que o pai atue nesse sentido, até para dar mais segurança. Porque imagina uma criança que cresce totalmente sem limites e ela percebe que é mais forte que o pai. Quantas vezes a gente não vê em locais públicos que a criança chutando a canela do pai, esbofeteando a cara da mãe, fazendo aquele escarcéu, gritando? Essa criança não está recebendo os limites e ela está vendo que é mais poderosa que os pais. Ela vai crescer insegura e também vai ter uma alta frustração, aliás, vai ter uma baixa tolerância à frustração. Ela não vai conseguir lidar com não. Então é importante noções de limites, regras claras dentro de casa, dentro da escola, dentro do clube, em todos os lugares, regras claras. Essas regras claras, né, passam noção de responsabilidade e de que
todos os atos geram consequências. Isso é muito importante, ser desenvolvido em família e dentro da escola também. Além disso, não adianta só ficar de blá blá blá. Nós temos que dar o exemplo. Se a gente quer criar nossos filhos bem, se a gente quer que a nossa sociedade sofra alguma alteração para melhor, nós temos que dar o exemplo. A melhor forma da gente convencer as pessoas, vamos dizer assim, é através do exemplo. A forma mais eficaz de ensinar e de aprender, pelo exemplo. Todo mundo sabe, quem tem filho, principalmente quando eu era pequeno, adolescente, a criança, ela pode estar lá no cantinho dela brincando, mas ela não tem nada. Quantas e quantas vezes a gente conversa alguma coisa, a criança não estava nem olhando para a gente, dali a pouco ela repete a nossa fala, a gente fica até assombrado com algumas coisas que as crianças falam. Elas estão prestando atenção, elas são antenadas no ambiente. E a nossa atuação é muito importante nesse sentido. Então aqui, mais um videozinho que fala sobre o exemplo. Dad, you don't know it right now, but I'm watching you. Watching the things you do. I'm watching the way you treat people. The way you treat me and my mom and my sister. The way you live your life is having a big impact on me. When it's time for me to choose a career and provide for my family, your work ethic will be on my mind. The time you spend with me, even doing simple things, will give me a sense of security. There will be times in my life where I struggle with integrity, and I may be not sure what to do. But I will recall how you stood up for what was right, even if you could have looked the other way. I hope the choices you are making, I will also make. Please don't be afraid to show me your failures, to show me your mistakes. I will learn from them. Dad, are you listening? I'm watching. Watching to see if you really believe what you say about God. I want you to help show me the way. Show me how to live life that isn't safe, but is good. So I'm watching you, Dad, every day. You're teaching me how to live, whether you know it or not. E além do exemplo, a gente tem que saber começar a lidar com problemas de uma forma mais positiva, mais proativa. Lidar e ensinar nossos filhos também. Uma tendência do ser humano é de considerar todos os problemas como coisas negativas e tentar jogar para debaixo do tapete. Não é assim. A gente sabe muito bem que problemas são desafios na nossa vida. Então, não empurre com a barriga, não jogue para debaixo do tapete. Os problemas são avaliações de crescimento. Cada problema resolvido é uma experiência adquirida. E o nosso crescimento pessoal depende da contínua superação de problemas. Tá? Isso a gente tem que fazer e dar o exemplo. Também, aprenda que a fórmula felicidade a qualquer preço não é a melhor para se viver. O famoso jeitinho brasileiro, né? Que os fins justificam os meios. Será que isso é positivo? Será que isso é lícito? Será que a gente pode pisar na cabeça dos outros para atingir os nossos objetivos? Será que isso realmente traz a felicidade verdadeira, a felicidade que realmente a gente almeja? Claro que não, né? E por fim, não tome remédio sem necessidade de orientação médica, porque acaba também, essa é uma das formas também que
que leva a gente à dependência química. Agora, para finalizar, vou passar um vídeo que é uma mensagem. Todo dia é um novo desafio a vencer. Desafios que aos olhos de muitos podem parecer tão simples, e para outros tão complexos e insuperáveis, inerentes à condição física, idade ou sexo. Na verdade, são fases na vida de cada ser humano que jamais devemos esquecer. Isso nos servirá para não voltarmos insensíveis, frios e desinteressados. Isso nos servirá para valorizar a raça e a nossa condição de humanos. Aceitar que temos direito a errar, aprender e superar-nos. A não deixar que a luta diária se torne a nossa cadeia perpétua. Dinheiro não é tudo na vida, e nem tudo tem preço. Não podemos deixar os valores fundamentais morrerem. É preciso resgatar a família e, de verdade, dedicar o tempo de que precisam nossos filhos, irmãos, esposas, maridos, mães, pais, avós. Resgatar a verdadeira amizade. Essa que não morre nunca, porque não tem compromisso nem laços sanguíneos e surge livre e espontânea, sem pedir nem exigir nada. Resgatar a confiança nas pessoas, acreditar na palavra empregada e cultivar, praticar e propagar a honestidade. Exigir o que é justo, fazer valer os seus direitos e respeitar os direitos dos outros. Nunca foi tão necessário voltar a acreditar, nos tornarmos homens e mulheres de fé que acreditem num tempo melhor para as novas gerações. Mas não é só falar, é preciso assumir o compromisso pessoal, nos transformarmos em agentes de mudanças, nos espalharmos na sociedade como um vírus na internet e ver se de uma vez por todas conseguimos uma mudança real para a nossa sociedade e deixamos um Brasil melhor para os filhos dos nossos netos. Você e eu sabemos que o tempo é curto. Então, é tempo de acontecer. Espero que tenha sido produtiva e realmente que toque o coração de todo mundo, né? Porque se a gente for analisar bem, o problema central não é a droga, né? O problema é realmente como a humanidade tem se comportado. A gente tem perdido realmente os nossos valores. Eu vejo a sociedade meio sem rumo, né? Parece um navio meio sem rumo. A gente precisa realmente voltar, como falou aqui no vídeo, voltar a acreditar, estabelecer metas e ser mais proativo. Bom, agradeço a atenção de todos, como eu falei no início, estou à disposição e espero que esse trabalho possa ser difundido, né?